pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 16 de fevereiro de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut, hoje teve uma alta de 0,65%, deixou que esse candle obrigado, né? Uma parte do dia estava caindo, deu uma recuperada, até pelo intraday, vocês verão aqui presença deste retângulo, ou seja, aqui está tendo confronto justamente aqui nas extremidades, então o jeito certo de se operar justamente quando bate aqui nesses pontos, tá? Em tempo gráfico diário, vocês também vão notar, comentei ontem a presença aqui de um suporte aqui na parte de baixo, uma resistência aqui nesse ponto e, por enquanto, tem brigado aqui em cima. A expectativa é, dia de amanhã, para ver o que acontece aqui nesse ponto, se supera ou se deixa aqui uma operação de venda, buscando aqui a parte inferior dessa pequena consolidação. Quanto ao IBOV, tempo gráfico diário, alta de 0,31%, continua aqui nessa região, em cima da média de 80, aqui esse suporte, então semelhante ao índice futuro, vocês veem aqui a presença de uma consolidação aqui de um retângulo, então o preço tem ficado brigando aqui dentro, né? Lateralização interessante operar as extremidades. Pelo tempo gráfico semanal, você já vê a sequência daquele movimento, né? Movimento forte semana retrasada, semana passada caiu um pouco, essa semana tem tentado retomar. Importante verificar como é que fica esse candle amanhã, né, com o fechamento da semana. Quanto ao dólar, o dólar teve uma leve alta, 0,04%, deixou este candle aqui próximo à média de 80 e praticamente a configuração aqui de um ombro cabeça ombro invertido, superando essa média de 80, fazendo um pullback, deve puxar aqui para cima novamente. Quanto aos ativos Cogna, outro dia subindo, né? Subindo leve, subiu 1% e está se mantendo aqui nesse patamar. E mesmo subindo, mesmo assim, nessa situação, aquele cenário persiste, né? Que seria o quê? Que ela busca aqui novamente aqui, o fundo, tá? O cenário, mesmo tendo uma trap ativada, é esse, no momento proativo. Light ontem deixou um candle bem interessante de alta. Caso superasse aqui, poderia ativar aqui uma trap, né? Tempo gráfico diário, stop no fundo, alvo 2 vezes para cima. Não ativou, então por enquanto também não há nenhum tipo de padrão presente no ativo. Aqui vocês veem engolfo de baixo, um candle que não chegou a superar tudo, outro candle aqui embaixo. Provavelmente fique brigando aqui ainda nessa região, tá? Um ativo que comentei ontem, que estava na parte inferior aqui de um alargamento, Sequoia, SEQL3, o estocástico virando. Hoje também foi um dia de alta para esse ativo, chegou a bater aqui 2,72 e, como mencionado ontem, a expectativa é que puxe aqui para a parte superior deste alargamento, stop curto, aqui no fundo do 33, então um trade assim com bastante assimetria, né? Assimetria bacana. Outro ativo azul também comentei que eu havia perdido aqui o OBV, né? Desse ponto aqui, estava bem mais abaixo e o ativo de fato caindo. Por enquanto, nenhum tipo de entrada nesse ativo. Havia também aqui esse ponto, deixei inclusive um alarme no 874, que dependendo de como fechasse a semanal poderia ativar aqui um trap, mas a princípio continua aqui a queda, tá? Inclusive deixar aqui ativado esse alarme. CVC, depois que eu vi essa alta que vou ver se tem aqui, poderia haver algum tipo de padrão. Aqui semelhante a Sequoia, um alargamento, mas assim, seria aqui apenas o segundo toque, né? Assim, um trade muito precipitado, caso entrasse aqui. Então, aquela situação que eu comentei ontem, que dificilmente ocorreria, que seria o trap, praticamente aqui agora já é uma situação um pouco mais viável. Então, aqui nesse ponto, caso supere aqui, semana que vem, ativaria um trap, stop no fundo, alvo 2 vezes para cima. Então, é um ativo que vem bem para a semana que vem, né? Fechando dessa maneira. Um outro ativo seria Marco Polo, Pomo 4. Comentei a presença aqui deste retângulo. E justamente aqui nesse ponto aqui de
força no ativo, né? Nesta resistência aqui superior. Um trap de venda, armou ontem, hoje ativou, alvo 2 vezes para baixo, e como está dentro de uma consolidação, estocástico virando para baixo, provavelmente deu uma corrigida, tá? E por hoje é isso, pessoal. Até amanhã.